Seja bem-vindo ao canal A Bíblia Falada. Livro de Gênesis, capítulo 18. Depois, apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, e levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: Se porventura se acharem ali 40, e disse: Não o farei por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: Não o farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20,
e disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. O capítulo que lemos hoje carrega uma reflexão profunda e revela algo realmente poderoso para nós. Existem momentos na vida em que tudo parece definido. A idade avançou, o tempo passou e as chances parecem ter acabado. Mas Gênesis 18 nos mostra algo poderoso. Deus chega exatamente onde o impossível já foi aceito como realidade. Abraão já tinha uma promessa, mas agora, em Gênesis 18, Deus vem pessoalmente até ele. E não é só uma visita, é uma confirmação. Sara, sua esposa, já era idosa. Humanamente falando, não havia mais esperança. E quando ela ouve a promessa, ela faz algo muito humano, ela ri. Não de alegria, mas de incredulidade. Porque às vezes a dor de esperar tanto faz a gente parar de acreditar. Então Deus faz uma pergunta que ecoa até hoje. Existe alguma coisa impossível para Deus? Essa não é apenas uma pergunta, é um confronto com a nossa fé. Porque muitas vezes acreditamos em Deus, mas não acreditamos no que Ele pode fazer na nossa vida. Quantas áreas da sua vida você já aceitou que não vão culpar mudar? Um sonho que parece distante, uma situação que não se resolve, algo que você já parou de orar. Assim como Sara, você pode até não falar, mas por dentro já desacreditou. O riso de Sara revela algo profundo. Não era falta de conhecer Deus, era cansaço de esperar. E talvez esse seja o seu caso hoje. Você não deixou de crer em Deus, mas deixou de crer que Ele faria algo por você. O que Gênesis 18 nos ensina? Em primeiro lugar, Deus não se limita ao seu tempo. O que parece tarde para você ainda está no tempo perfeito de Deus. Segundo, o impossível humano não cancela o possível de Deus. Quando você chega no limite, Deus começa a agir. E por último, o cuidado para não rir do que Deus ainda vai fazer. O que hoje parece improvável pode ser exatamente o milagre de amanhã. Talvez hoje Deus esteja te fazendo a mesma pergunta: existe algo impossível para mim? E no fundo, você precisa responder com sinceridade, não com palavras, mas com fé. Portanto, Gênesis 18 não é só sobre uma promessa, é sobre restaurar a fé de quem já se cansou de esperar. Deus não esqueceu, Deus não se atrasou, Ele apenas escolheu o momento certo para mostrar que era Ele e não você. Hoje, antes de terminar esse vídeo, pare e pense. Em que área da sua vida você já desistiu, mas Deus ainda não? E talvez o que você chamou de impossível seja exatamente o lugar onde Deus vai agir. Reflita sobre esta mensagem, ore e confie no Senhor. Deus abençoe. Pense sobre este questionamento, confie em Deus e faça a sua oração. Confiar em Deus é sempre a melhor decisão. Se essa mensagem falou com você, acompanhe a série de Gênesis conosco.